Finalmente, a Ferrari produziu um carro capaz de vencer o título mundial da temporada. E neste momento, Leclerc está deixando tudo a perder? Olá, eu sou Alexandre Odo e vamos falar sobre a disputa do título dessa temporada, as expectativas para o GP da Hungria e ainda sobre os candidatos ao título deste ano. O F175 da Ferrari é sem dúvida o melhor carro da temporada. Desde o começo dessa temporada, ele já mostrou a sua força. No início, não tinha um bom gerenciamento do desgaste dos pneus, mas algumas etapas este problema já foi solucionado. Por causa das muitas quebras, a Ferrari foi ficando para trás da Red Bull no Mundial de Construtores por essa falta de confiabilidade. Já no Mundial de Pilotos, os erros de Charles Leclerc e Carlos Sainz também estão pouco a pouco jogando no lixo as suas chances de título. No acidente do último domingo, Leclerc inicialmente culpou o antigo problema de acelerador agarrado como a sua causa. Mas depois, ele e a própria Ferrari esclareceram que se tratava aí de um erro de pilotagem. O piloto da Ferrari tem um histórico de se cobrar demais e desta vez deu uma declaração dizendo que isso é inaceitável e cometeu um erro no momento errado. Ele disse também: "Como tenho dito, estou no ponto mais alto da minha carreira e se eu continuar a cometer esses erros, é inútil jogar em um nível tão alto. Eu estou perdendo muitos pontos, é inaceitável. Eu preciso seguir em frente e eu tento analisar." Leclerc está a 63 pontos do líder Verstappen, sendo que cada vitória são 25 pontos. A diferença do primeiro para o segundo colocado em pontos são de 25 a 18, ou seja, uma diferença de 7 pontos. Para se ter uma ideia do tamanho dessa vantagem, basta imaginar que se Leclerc vencer as próximas 9 corridas e Verstappen chegar em segundo em todas elas, só aí eles empatariam. Sorte de Max Verstappen, que se coloca agora como candidato favorito ao título. Afinal, nas últimas 3 temporadas, o seu amadurecimento foi incrível, raramente cometendo algum erro e demonstrando a consistência de que um campeão historicamente deve ter. Ele conta com toda a eficiência da equipe técnica da Red Bull e o fantástico Adrian Newey, além da melhor equipe de estrategistas de corrida da Fórmula 1. Já o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, apesar de rápido, tem demonstrado uma frequente dificuldade em bater Verstappen em qualquer condição. Seus pontos altos são os circuitos de rua ou muito travados como o da Hungria, próxima etapa do Mundial. Carlos Sainz, companheiro de Leclerc na Ferrari, também tem demonstrado não estar no mesmo nível do seu companheiro. Pérez não se mostrou ainda à altura de Verstappen, mas pelo menos tem sido eficiente no que a equipe espera dele: marcar o maior número de pontos no Mundial para a equipe e dessa forma tirando pontos dos seus maiores rivais, os 2 pilotos da Ferrari. Para este GP da Hungria, haverá uma nítida vantagem novamente para os carros da Ferrari, já que eles têm mais downforce e menos velocidade de reta final do que as Red Bulls. O circuito húngaro é um dos mais travados do calendário, juntamente com o de Mônaco. Teoricamente, será um circuito muito adequado a Carlos Sainz. E neste caso, a Ferrari vai liberar Sainz para vencer ou preferirá dar as famigeradas ordens de equipe para privilegiar Leclerc? O que você acha? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Sobre a Mercedes, apesar do duplo pódio na França, a equipe está insatisfeita com seu desempenho, que ainda é quase 1 segundo a menos nas classificações e 3 décimos em ritmo de corrida. Eles esperavam para esta prova reduzir a quase zero os kicks do carro contra o solo e também, com a estreia de um novo desenvolvimento de sua unidade de potência, disputarem a vitória. Não foi isto que conseguiram na prática. Este duplo pódio se deu por algumas circunstâncias, como as trocas de peças da UP de Carlos Sainz, a batida de Leclerc e o erro de estratégia na relargada do safety car virtual de Sérgio Pérez. Não fossem essas circunstâncias, provavelmente a Mercedes não estaria no pódio se dependesse apenas do seu desempenho puro. Por isso, cada vez mais, a equipe alemã é carta fora do baralho no que se refere à disputa do título da temporada, apesar da incrível confiabilidade. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. O Kartflix é uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart. Se você tem um sonho de se tornar piloto
e competir de verdade, entre agora e tenha acesso a mais de 100 títulos e aprenda a pilotar um kart de maneira competitiva por apenas R$ 30 mensais.